Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento histórico que é, olha, fascinante. O nome é 50 anos de Santa Inês. E não é só mais uma crônica sobre uma cidade brasileira. Pensa só, 50 anos de história, mas contados inteiramente em versos. É um registro que é ao mesmo tempo super pessoal e muito poético. E isso já levanta uma questão fundamental, né? Como é que se conta a história de um lugar? A gente pensa logo em quê? Datas, registros oficiais, estatísticas, certo? Mas e se tiver um outro jeito? Uma maneira que consiga capturar não só os fatos, mas, sabe, o sentimento daquela época, daquele povo? Pois é, lá na cidade de Santa Inês, no Maranhão, a resposta foi radicalmente diferente. 50 anos de história narrados inteirinhos em verso. Essa página do livro aqui mostra isso perfeitamente. Ela mistura fotos antigas, datas e, claro, o mais importante, a própria poesia. Para a gente entender essa obra, que é tão única, vamos começar pelo formato dela. Nossa primeira parte é sobre isso, uma história escrita em versos. Então, o ponto central é este aqui. Estamos falando de uma crônica de 50 anos, de 1962 a 2012. É a vida de uma cidade inteira capturada pela perspectiva e pela voz de uma única pessoa, Naseu Rodrigues Lima. Isso, por si só, já transforma um registro histórico num testemunho muito pessoal. A história de Santa Inês, assim como a de tantas cidades brasileiras, não começa com um decreto ou um mapa, não. Ela começa com uma jornada. E essa jornada tem nome: o Caminho Empoeirado do Migrante. E para entender esse comecinho, é fundamental conhecer essa palavra retirantes. Esse termo se refere aos migrantes, muitas vezes do sertão nordestino, que viajam pelo país fugindo da seca, da pobreza, sempre em busca de uma vida nova. É uma figura central na identidade e na história do Brasil, com certeza. O livro consegue transportar a gente visualmente para essa jornada. De um lado, olha só, o caminhão que levava os primeiros colonos cruzando uma estrada de terra. Do outro, a chegada na praça da cidade que ainda estava nascendo. Essa transição da incerteza da estrada para a promessa de um lar. E é aí que a poesia do Naseu Rodrigues Lima brilha, né? Porque ela consegue capturar a emoção de um jeito que um relato seco, factual, jamais conseguiria. Olha só o que ele escreveu. O sol batia muito forte naquela estrada escaldante, empoeirando a triste vida de cada pobre viajante. A distância era sem fim, uma viagem fatigante. Uau! Nesses versos a gente quase sente o calor, o cansaço, o peso dessa jornada. Mas, claro, chegar é só o começo da história. Fundar uma comunidade raramente é um processo tranquilo. E a próxima fase dessa crônica nos mostra exatamente isso: as dores do crescimento de uma cidade. De um lado, tinha um ideal, aquele sonho de construir uma comunidade unida. Mas ah, a realidade impôs um desafio bem mais concreto: a luta por terra. E foi esse conflito entre o sonho e o real que acabou moldando os primeiros anos de Santa Inês. O que torna essa crônica tão poderosa é como o autor vai misturando a poesia dele com provas concretas. Ele chega a incluir recortes de jornal que falam da grilagem urbana, que é a apropriação ilegal de terras. Isso ancora a memória poética em fatos que foram documentados na época. E aqui, olha só, outro exemplo fortíssimo dessa fusão. Bem ao lado dos versos que narram as disputas, a gente encontra documentos oficiais, como este decreto de desapropriação de 1989. A história pessoal e a burocracia oficial não são tratadas como coisas opostas, mas como partes da mesma narrativa poética. Nenhuma cidade existe isolada, né? A história de Santa Inês está totalmente conectada com os grandes acontecimentos do Brasil. E é isso que a gente vai ver agora na nossa próxima sessão, Política Local e Nacional. Olha que interessante como a história de Santa Inês espelha a história do Brasil. Em 77, enquanto a cidade realizava seu primeiro vestibular, um marco de progresso local, o país inteiro caminhava para o fim da ditadura militar. Esse processo de redemocratização vai culminar nas eleições diretas de 89, o micro e o macro se encontrando. E o livro documenta exatamente como essas mudanças nacionais se manifestaram ali no dia a dia. Esta foto, por exemplo, mostra a posse dos vereadores eleitos em 1977. É a democracia sendo praticada em nível municipal, um reflexo daquele espírito de mudança que estava tomando o país. E talvez nada resuma melhor a essência dessa obra do que essa comparação aqui. De um lado, a dedicatória do autor, uma coisa íntima, pessoal, para a família dele.
Do outro, uma foto de uma reunião política, um evento totalmente público. O livro parece argumentar que a verdadeira história mora exatamente aí, nessa intersecção. Isso nos leva à nossa conclusão. A gente volta para o elemento mais diferente e mais marcante dessa crônica, a memória poética de um homem. É através do olhar único do Nazil Rodrigues Lema que os dados, as datas e os eventos viram a história com alma. Ele não está só catalogando o passado, ele está convidando a gente a sentir esse passado. No final das contas, esta obra deixa uma ideia muito poderosa. A história não é só uma lista de acontecimentos, é uma experiência vivida, sentida. E o que esse livro argumenta é que talvez a melhor forma de contá-la seja com o coração. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A memória poética de um homem deu voz à história de Santa Inês. O que nos faz pensar, que histórias será que estão por aí, esperando para serem contadas em cada cidade? E de que outras formas criativas elas poderiam ser narradas?